Então, a aula de hoje, né, que a gente tinha conversado, é em relação à rotina de um gestor de tráfego. Estava falando aqui com o Rafael que essa aula eu gostaria de ter tido lá no início, quando eu iniciei na gestão de tráfego, porque todo mundo fala sobre Google Ads, Facebook Ads, fala muito das ferramentas de tráfego, mas poucas pessoas realmente falam sobre um processo de trabalho. Da mesma forma que existem profissões de várias profissões, né? Cada profissão tem um processo de trabalho diferente. Então, é muito importante que a gente saiba qual é o processo de trabalho de um gestor de tráfego, né? Apesar de ser uma profissão tão nova, eu acredito que muita gente já trabalhando, a gente já sabe o que dá certo e o que não dá certo numa rotina de gestor de tráfego. E aí, o gestor de tráfego, ele tem duas vertentes, né? Ele pode ser CLT ou ele pode ser empreendedor. Hoje, inclusive, nos meus stories, teve uma caixinha de pergunta e aí a pessoa me perguntou assim, Dani, eu não consegui nenhum cliente, não consigo cliente e eu acho que eu vou desistir da gestão de tráfego. E aí tu percebe que, às vezes, o gestor de tráfego, às vezes, foca muito em empreender. E lógico que gestão de tráfego para empreender, ele é muito bom, porque ele é escalável, né? Nosso ganho é escalável. É bem diferente de um CLT, que tu tem um horário para cumprir, tu tem ali o teu valor, e aí, se tu atender mais clientes ou se tu atender menos clientes, é indiferente. E aí tu também dá uma desmotivada por conta disso no CLT. Porém, empreender não é para qualquer gestor de tráfego. Porque o gestor de tráfego que vai empreender, ele precisa de um processo de trabalho. Muitos de vocês, inclusive, não sabem, não têm esse conhecimento de processo de trabalho, encaram o empreendedorismo e fica com medo. Justamente para você tirar esse medo que eu estou dando essa aula, para que você consiga empreender de forma muito mais segura, entender os processos de trabalho. A primeira vez que eu ganhei um cliente, vou contar uma história bem curtinha para vocês. A primeira agência que eu trabalhei como redatora, eu estava fazendo tráfego também, e a empresa foi vendida. E aí, essa empresa foi vendida, e o dono dessa empresa me deu um cliente que ele tinha na carteira de cliente dele, ele me deu esse cliente para eu conseguir trabalhar, porque eu tinha sido demitida dessa empresa. E eu, sem entender nada de processo de trabalho, sem saber o que é empreendedorismo direito, eu morri de medo e disse, não, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim, porque eu sou CLT, eu gosto do comodismo do CLT, certinho e tal. E aí eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia nem por onde começar com aquele cliente. Como gestora de tráfego, acabei devolvendo o cliente para o meu ex-chefe, porque eu não estava preparada para aquilo. Então, essa aula é justamente para que, quando vocês tiverem esse cliente, não façam como eu e entregar o cliente de volta ou recusar. Para você não ter medo, né, de estar executando, de não ter medo de poder fazer um bom trabalho. Porque se saber fazer as ferramentas bem certinha, não tem problema nenhum, é só seguir um script que a gente vai conseguir trabalhar de forma muito melhor, beleza? Então, o gestor de tráfego, ele tem dois papéis. Ele pode ser um CLT ou ele pode ser um empreendedor. E para ambos é necessário organização. Sem uma organização prévia, nenhum dos dois tu consegue chegar muito longe. O CLT, tu precisa cumprir prazos, cumprir, né, horários, e aí acaba que tu não consegue, né, desenvolver um bom trabalho. O empreendedor depende exclusivamente de ti. Então, o que acontece? Tu se torna, se tu não é uma pessoa organizada, se não tem uma organização prévia, tu também não vai conseguir escalar, porque tu não vai ter tempo para conseguir escalar. Aqui está comigo o Nilson e o Rafael, certo? O Rafael, eu sei que agora é empreendedor. Como é que está sendo a tua experiência com o empreendedorismo? Me conta, Rafael. Então, tipo assim, eu ainda não estou naquela organização toda. O que acontece? Hoje eu estou com 3 clientes. O que tem mais serviço, no caso, o que tem mais campanha ativa é a empresa de carro. Hoje ela está com... Eu estou com 10 campanhas ativas nela e é só Google, é só Facebook Ads. E a estética,
é Facebook, Google Ads e Google Meu Negócio, que eu gerencio deles, e a empresa de massa é só Facebook. Então, tipo assim, hoje eu não tenho aquela rotina. Eu acordo cedo, normal, tomo meu café e depois eu vou otimizar as campanhas de manhã e eu fico mexendo no gerenciador ali. Tipo assim, o dia todo eu faço criativo, às vezes eu paro, aí eu mexo no telefone, aí fico à toa um pouco, depois eu volto pro notebook para fazer alguma coisa. E o dia todo. E aí tu fica meio perdido nesse movimento de rotina, de gestor de É, tráfego, e o que tem que fazer, tipo, né? isso. Tipo assim, eu tô esperando virar o mês, né? Que vai chegar a mesa, as cadeiras, as coisas. Aí eu vou começar a me organizar, até porque também eu tô montando um site para mim. Eu vou começar a rodar anúncio, né, para captação de clientes. Como eu já tenho já alguns feedback, eu vou colocar a página lá na landing page lá e tudo. Aí, começo do mês, eu já vou começar a me organizar. Vou ter um horário certinho, já vou ter outro telefone para começar a atender os clientes. Vai ter um horário para poder atender. Eu vou começar a visitar os clientes uma vez na semana. Aí eu vou começar a me organizar. Uhum. Então, essa aula vai para ti mesmo. Essa aula aqui, tu tá na aula para ti. Na aula certa, né? Tu tá na aula certa. Vou dar um bônus para ti, para vocês que estão aqui na aula, que, assim, ó, o que eu tenho visto, né, e percebido. Primeiro, o nosso Instagram, ele precisa ser o nosso portfólio do gestor de tráfego. Faz parte da nossa organização. Eu vi que o Rafael publicou lá na nossa comunidade, lá o print do gerenciador de anúncios do Google Ads. Da mesma forma, faz um stories. Eu vi também que ele já compartilhou que está assistindo aqui a aula, provavelmente. Compartilhar coisas do dia a dia é fundamental para a gente que é gestor de tráfego, porque colocando ali na parte de pesquisar gestor de tráfego, vão abrir várias pesquisas e tu vai poder ser encontrado por pessoas que estão buscando um gestor de tráfego. Eu não faço uma prospecção muito ativa hoje, porém, essa semana me abordaram 3 pessoas falando que me procuraram no Instagram, procuraram gestores de tráfego no Instagram e me encontraram. Porque viram meus conteúdos, porque eu estou bem posicionada ali em questão de gestão de tráfego. Eu não tenho muitos seguidores, né? Eu não tenho 100 mil seguidores, não é nada muito absurdo, mas eu compartilho o meu dia a dia ali, mostro os meus resultados, eu apresento os insights, eu mostro, né, os bastidores, o que está acontecendo no meu dia a dia, e isso contribui muito para a gente fazer essa prospecção. Segunda dica da noite aqui para vocês, que é super bônus, que também faz parte, é fazer contato com social media. Social media geralmente tem uma carteira de clientes bem legal. Às vezes a gente no 1 a 1 fazer prospecção é um saco, né? Mas às vezes o social media tem uma carteira de clientes, sei lá, de 5, de 10 clientes que ele está atendendo. Legal fazer uma parceria com esse social media para ela incluir, ou ele, né? Incluir, né, o teu orçamento dentro dos orçamentos dele, ou pedir para ela oferecer, né, o orçamento de tráfego para esses clientes que já trabalham com orgânico. É muito mais fácil a gente trabalhar com tráfego pago, né, com orgânico bem feito, do que muitos clientes que não têm orgânico bem feito, e aí às vezes realmente patina as campanhas. Então, uma segunda dica da noite é prospectem social media, que elas têm ali as cartas na manga para o pessoal que já está com o conteúdo ali pronto para a gente fazer o tráfego. Então, aí é a segunda dica da noite. Aí, voltando ao nosso tema da aula, que é sobre organização, tá? Organização, o que você precisa? Gente, organiza com qualquer coisa que tiver. Eu tenho um caderno, eu sempre tenho um caderno. Meu caderno até, acho que é até da Hotmart, meu caderno. Esse caderno aqui eu uso para anotar todas as minhas coisas. Eu sou super tecnológica, mas tem coisas que, para mim, um caderno faz bastante falta. Então, eu tenho sempre um caderno na mão, que eu anoto a pauta do dia, que eu preciso. Utilizo o Trello, que eu já vou mostrar um quadro do Trello super legal para vocês trabalharem em processos. E eu uso muito o calendário do Google, que o calendário do Google nada mais é do que tu colocar a tua agenda ali. Eu, como dou muita mentoria, faço consultoria, faço reunião com o cliente, é importante também ter uma agenda para você marcar uma reunião com o cliente e não marcar 2 reuniões no mesmo dia. Então, por isso que a organização ela é fundamental para vocês nesse período. Então, ter um calendário de horários, né, o horário para trabalhar, e ter, né,
esse processo de trabalho bem definido, porque a partir daí tu consegue se organizar de forma muito melhor. E aí tu vai ter mais tempo para te se organizar e atender mais clientes. Qual é o objetivo da gente ter uma melhor organização? É a gente poder ter mais tempo de qualidade para fazer aquilo que a gente quer. Eu amo ler. Então, se eu pudesse, eu passaria o dia inteiro lendo os meus livros. Mas não posso, eu preciso trabalhar. Então, eu preciso me organizar para que eu possa fazer as coisas que eu gosto. Eu gosto de ir na beira-mar, eu gosto de passear com meu cachorro, com a Teodora. Como eu vou conseguir isso? Eu não quero trabalhar até meia-noite todos os dias, 12 horas por dia. Isso aí está fora dos meus princípios. Inclusive, geralmente, quem trabalha com empreendedorismo diz, quando eu for empreendedora, eu vou ser dona do meu horário. O que a maioria das coisas não acontece, porque as pessoas não se organizam para isso, e aí todas as demandas vão a partir dela, tá? Ter organização, organiza do jeito que tu consegue organizar, mas te organiza, tá? Outro ponto, tenha metas definidas na semana. Rafael, tu tem metas da semana bem definidas? Tenho nada. Eu mando Pois o relatório que eu mando é uma vez no mês. Não, tá errado. Já, tu não tá assistindo os meus stories. Eu já vim para essa aula já preparado para tu me dar várias dicas que eu tô precisando. Por favor. Como é que eu vou contar minha rotina para vocês como gestora de tráfego, tá? Eu trabalho 2 vezes na semana no escritório e 3 vezes na semana em casa, home office. O que eu gosto, tá? Eu trabalho em horário comercial, das 8h30 às 6 da tarde. Não gosto de me prolongar. E exponencialmente, assim, de vez em quando, exponencialmente não, de vez em quando eu estendo meu horário. Por exemplo, às quintas-feiras eu tenho uma reunião com a comunidade. Às 8 da noite não tem problema, eu estava ali vendo uma Netflix, parei a minha Netflix, organizei meu setup aqui e eu estou dando aula para vocês, porque eu estou organizada, mas eu estava ali vendo Netflix há pouco tempo atrás, porque eu me organizei. Eu tenho as aulas da mentoria também, que é segundas e terças. Segundas e terças eu me organizo para ter aula da mentoria, que é 1h e meia mais ou menos, depois das 6 da tarde. Também, o resto dos horários, sexta-feira eu não dou aula, trabalho até às 6, e assim eu tento me organizar. Mas, por exemplo, a mentoria, são 10 encontros. Acabou os 10 encontros, eu já tenho esses meus horários livres. Eu prezo muito, muito, muito pela minha rotina e pelo meu bem-estar. Nada que dinheiro compra tempo de qualidade. Ô, Dani. Oi. Tipo assim, tu gerencia teus clientes sozinha hoje? Os clientes da minha analítica, sim. Os clientes da agência que tenho parceria, não. Eu tenho entendi. 2 vertentes. Então, eu sou CLT e sou empreendedora. Eu estou nas duas... Oi? Tá nos 2 lugares. Estou nos 2 lugares. Lá na agência, eu que fundei o setor, né? Então, eu tenho coparticipação, eu tenho alguns... Eu sou uma CLT meio diferenciada. Então, mas eu sou CLT lá. E aqui, na minha analítica, eu tenho os meus projetos. Então, eu tenho que ter muita organização, senão eu enlouqueço. Então, eu tenho que ter uma rotina bem estabelecida para que não dê ruim, né? Hoje eu estou gerenciando 15 clientes, tá? Caramba! É bastante. E se eu não tiver uma rotina bem estabelecida, fora os projetos, fora a mentoria, fora um outro projeto secreto que eu tô gravando, se eu não tiver uma rotina bem estabelecida, eu enlouqueço. E aí eu também tenho que estar em dia com as séries do Netflix. Então, estou dizendo, essa aula aqui, para quem quer organização, tem que ser, é perfeita. O que eu faço, tá? Eu trabalho de segunda a sexta. Não abro mão de trabalhar de segunda a sexta. Por quê? Sábado e domingo eu faço as coisas que eu quero durante o dia, né? Vou tomar sol, vou fazer alguma coisa. Domingo, lá pelas 5 da tarde, quem estiver aqui na live perceber, lá pelas 5 da tarde no domingo, eu publico um stories dizendo que domingo é dia de organizar a semana. Sim, já vimos essa história. Já viu, então? Já. Então, domingo é dia de organizar a semana. Por quê? Eu já estou super relaxada, eu já fiz o que eu queria fazer. Já finalzinho de domingo, umas 5 horas da tarde, não vai prejudicar o meu lazer ali. E
Eu estou planejando a minha semana. O que eu tenho que fazer na minha semana? O que os meus clientes estão me devendo? O que eu preciso devendo? Não só em questão de dinheiro. Questão, por exemplo, de criativo. Tem cliente que tem que gravar vídeo, que não manda. Tem cliente que tem que mandar contrato, mandar orçamento. Aí eu começo a ver tudo que da semana passada que ficou para trás ou que não rodou por algum motivo e organizo o planejamento da semana no domingo. Na segunda, é outro, digamos, rotina que eu tenho, que é toda segunda é dia de enviar relatório para o cliente. E o relatório não precisa ser um dashboard, um Locker Studio, não precisa ser muito rebuscado. Um print do gerenciador de anúncios, para mim, já é perfeito para determinados clientes. A maioria dos clientes, mais ou menos. Print do gerenciador de anúncios, mando, envio para o cliente e digo, ó, tá rodando essas campanhas, geralmente se o cliente tem lead, como é que tá o lead, se é lead quente, lead frio, se está convertendo, eu faço esse contato com o cliente. Uma dos insights que eu tive em ter essa rotina de enviar o relatório toda semana e eu, segunda-feira, a primeira coisa que eu fazer é enviar uma mensagem para o cliente, é que eu estou cobrando o cliente antes dele me cobrar. Isso é uma das premissas que mais fizeram virar uma chave dentro de mim e eu consegui ter um relacionamento com clientes muito mais saudável. Porque a partir do momento que eu pergunto primeiro, que eu cobro primeiro, eles percebem que eu estou fazendo o meu trabalho. Né? Então, eles ficam mais inseguros. Então, quando eu deixava para deixar só o final do mês para enviar relatório, não dava certo para esse meu cliente, porque ele acabava, ficava inseguro, ou chegava no final do mês e dizia, não, foi horrível esse mês, porque eu não tive aquele contato prévio de últimas 3 semanas com ele. Eu deixei para ele jogar água fria lá no último reunião do mês. Tem clientes que eu faço reunião toda semana, tem clientes que eu tenho na minha agenda, 9 horas da manhã, reunião com esse cliente. Eu chego para fazer reunião com o cliente, essa semana, Dani, a gente não tem pauta, não precisa. Mas eu estou às 9 horas com aquele cliente, porque é o meu horário na agenda com ele. Mostra o meu comprometimento com o cliente, com a conta desse cliente. Trazer isso, vocês estarem um passo à frente desse cliente, ele é fundamental, né, para esse tipo de relacionamento. Então, planejar a semana é essencial. Para mim, as minhas 2 rotinas é o planejamento no domingo, que faz eu organizar toda semana, então terça, quarta, quinta, sexta, e aí eu consigo organizar, tá? Segunda-feira é o envio do relatório. Os outros dias da semana, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou preenchendo conforme o planejamento que eu fiz no domingo. Então, por exemplo, eu preciso enviar um orçamento para um prospect que eu fiquei de enviar. Eu encaixo aqui durante a minha semana. E aí, conforme a rotina de vocês vão encaixando durante a semana. Eu preciso fazer uma reunião de planejamento. Eu coloco na segunda. Eu preciso marcar uma reunião com o cliente tal para para enviar um relatório. Boto na quarta, boto na quinta. E eu vou organizando a minha semana. Então é muito moldado conforme as demandas de vocês. Então, não tem como dizer assim, segunda vocês façam isso, terça vocês façam isso e quarta vocês façam isso. Vocês pegam num dia da semana, pode ser um segunda de manhã, se vocês não querem usar o domingo, pega um dia da semana e diz, organiza a semana. Quando vocês começarem a ter esse ritmo de organizar a semana, vai ser muito mais fácil entender as demandas. Quando é que vocês vão fazer o planejamento estratégico? Quando é que vocês vão pegar e vão fazer novos criativos? Otimização, depende muito da campanha, depende muito de como é que está funcionando a campanha. É de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, campanhas mais duras, 1 semana a gente precisa otimizar às vezes. Então, depende muito de cada tipo de campanha. E aí, né, eu acho bem importante vocês terem esse planejamento, né, parar de sentar e fazer isso, porque isso é que vai fazer vocês ganharem dinheiro. Planejamento, planejar a semana, porque quando vocês planejam a semana, vocês conseguem entender quanto vocês têm de capacidade para conseguir para atender. Então, hoje eu atendo 3 clientes, poxa, minha semana está livre, eu consigo atender mais 5. Vamos prospectar, vamos atrás de mais cliente, vamos fazer, de repente, uma abertura de agenda, vamos abrir. Com esse planejamento, vocês conseguem ser mais assertivo em relação às campanhas, tá? Ô, Dani, deixa eu te perguntar, tu usa o Trello para se organizar e o Google Agenda? Sim, eu já vou mostrar para vocês meu processo no Trello. Peraí. E aqui, só para quem está aqui na live, eu vou mandar o link, vocês vão copiar esse quadro, eu vou mostrar para vocês como é que vocês copiam o quadro.
E não é para compartilhar com o grupo. Combinado? Show. Ó, não quero ninguém compartilhando lá no grupo. Se compartilhar, eu tiro do grupo. Ainda. Para valorizar vocês que estão aqui 8 horas da noite, 8h25, na live, e aquele povo lá todo não veio na live. Querendo aula às 8 da noite, não vieram às 8 da noite. Então, não vai ter quadro do Trello para eles. Aí, Dani. Ah. Eu abri o CNPJ, né? assim que eu fiz o primeiro contrato. Arrasou. E tu usou aquele contrato que eu disponibilizei? Aí eu editei, eu botei mais coisas, botei um negócio lá. Aí, olha, aí abri uma conta empresarial e tudo aí que mandaram para mim. Deixa eu ver se vai ligar aqui a câmera aqui. Ah. O Nubank? É. Arrasou, Silvia Assessoria. Isso aí, gostei de ver. É isso aí, a gente vai se tornando empresários, né? Porque tu não tem freelas, Rafael. Tu tem uma empresa. Tu não tem freelas, tu tem uma empresa. Claro. A gente não, tem que tipo assim. E quando eu falo, desde o primeiro cliente, quando eu falo, eu não falo, tipo assim, eu não falo assim, não, eu vou chegar em casa para fazer isso. Eu falo, não, quando eu estiver lá na empresa, a gente faz a reunião. Eu falo, não, quando eu estiver chegando na empresa, eu te ligo para mandar um negócio para mim. Eu falo assim. Primeiro a gente tem que acreditar, para depois realizar. A gente acredita claro. e realiza. Claro. E olha só, outro ponto, que agora tu abriu uma empresa, né? Então, quem está me ouvindo aqui, todo mundo tem uma empresa. Qual é o segredo para a gente se organizar, para ter uma rotina de gestão de tráfego e conseguir escalar? Planilha tudo que tu ganha. Pega uma planilha no Excel e coloca o mês, quantos clientes tu teve, qual é o FII mensal, quanto tu está ganhando por cliente e na soma total, e as horas que tu tem trabalhado. Trabalhado de verdade. Uhum. Porque aí tu vai conseguir entender quanto custa a tua hora de trabalho, né? Através dos teus clientes que tu está atendendo. E tu vai conseguir ver a tua evolução. Eu tenho essa planilha, isso que eu tô falando para você, é isso aqui, ó, mês, cliente, FII e horas trabalhadas. Bota cada um em uma coluna. Esse tipo de planilha eu tenho desde 2018. E, cara, é muito bom ver a nossa evolução. É muito bom ver lá o primeiro mês que tu pegou o cliente até agora. E aí tu vai começar a ver, pô, no mês tal deu bom, no mês... E aí tu vai vendo uma escala. Conforme a gente vai trabalhando, conforme a gente vai amadurecendo, né? É natural que a gente tenha ganhos mais positivos, né? E é muito legal tu ter documentado isso, até para você entender quantos clientes está atendendo, os FIIs. Então, por exemplo, em 2018, eu tenho documentado quantos clientes eu tinha e quanto eu estava cobrando por cliente, fazendo um comparativo de hoje. Então, é bem legal. Eu sugiro, né, vocês fazerem esse tipo de planejamento, porque planilhar tudo é a melhor coisa que vocês têm para realmente se organizar. Lembrando, organização é aí a chave do sucesso. Se não se organizar, não funciona. Pode ser que alguém tenha muito sucesso, todo desorganizado, todo maluco, mas se não se organizar, saber fazer as coisas com calma, é difícil. Outra dica para vocês em questão de rotina é procurar não trabalhar no final de semana, que eu já tinha falado, porque mente cansada não produz, e não produz mesmo. Então, eu preciso me organizar como gestor de tráfego. O que acontece na maioria dos gestores de tráfego? Começam a crescer o olho, e começam a pegar muito cliente, ganha bem, mas tá doente. Então, para mim, e eu sempre digo para os meus alunos que não vale a pena nenhum dinheiro se estiver doente. Então, ter um crescimento saudável, e é por isso que vocês vão fazer uma rotina, um planejamento para vocês terem essa rotina, né? Cuidar dos clientes de forma saudável, até para a gente não... A minha preocupação, inclusive como professora, é que vocês tratem os clientes bem, consigam, né, trazer resultado para os clientes de forma muito profissional. O mercado, a gente já sabe, tem bastante
amadores, mas o amadorismo, quando eu trato, porque, né, todo mundo começou de algum lugar, todo mundo já foi amador, inclusive eu. Mas existe aquele amador que é aquele amador que quer continuar sendo amador. É aquele amador que só pensa no final do mês, que só pensa em pegar o dinheiro do cliente no final do mês. E aí não traz resultado para o cliente, não trabalha aquele cliente. E é muito triste, porque eu já peguei contas assim, investindo super alto, e o gestor de tráfego não evoluía. Então, o meu propósito em dar essas aulas na comunidade, em falar, é realmente a gente ser profissionais, cada dia mais a gente se tornar profissionais qualificados, profissionais que estão preocupados com o cliente. Porque a gente fazendo um bom trabalho, o resultado, ganhar grana, é somente o resultado do bom trabalho que a gente fez. Às vezes, a curto prazo, né? Porque a gente já consegue ver ali, às vezes em a longo prazo, mas eu tenho certeza, assim, é uma coisa que eu vejo em mim, assim, que se a gente faz algo bem feito, a gente vai colher coisas boas. Se a gente faz coisas mal feitas, a gente vai colher coisas ruins. Então, o meu propósito realmente é vocês conseguirem trabalhar de forma efetiva, de forma autônoma e de forma profissional. Porque é essencial para o nosso trabalho e para a gente tirar aí pessoas má profissionais que não querem ser bons profissionais, só querem pensar em grana. E dinheiro é bom. Eu adoro dinheiro. Mas eu gosto de ter responsabilidade, né, pra gente, porque o dinheiro do cliente também é uma responsabilidade nossa e a gente precisa ter muita responsabilidade para fazer esse gerenciamento, né, um dinheiro suado tanto quanto que a gente ganha, tá? E aí, pra gente finalizar aqui, eu vou mostrar o quadro do Trello, que eu tinha comentado para vocês, de rotina, que é como eu trabalho a minha rotina. Deixa eu tomar uma água aqui. Alguma dúvida? Não, aqui não. Gente, Não, eu não. fiquei, acho que umas duas semanas sem dar aula aqui, né? 3. A gente perde o ritmo, né? Eu tô assim, ó, com a minha garganta já. 3 semanas. O Matheus sabe, eu tava já contando os dias que eu não tava dando aula. O Matheus está em todas, né? Desde o começo, né? O Matheus tá em todas? Eu quero saber como é que faz para não enlouquecer. Como é que é? Eu quero saber como é que faz para não enlouquecer. Como gestor de tráfego? Tá doido, rapaz. Te organizando? Olha Sim. aqui, eu tô usando o Trello. Eu tô usando o Trello. Tem uma agenda. Aí comprei uns bloquinhos para poder sempre manter as coisas mais atualizadas, as coisas urgentes. Mas, meu irmão, o que tá mais acontecendo aqui não sei nem como explicar, mas são as mudanças que os clientes estão solicitando, pô. Quantos clientes tu tá Do atendendo? nada, das campanhas, eles, por exemplo, eu comecei a fazer, eu subi uma campanha e tinha feito já a arte, tudo direitinho, pá. Quando começou a fluir bem, a esposa do cara simplesmente falou, não gostei dessa arte não, peça para ele trocar. Ou seja, eu tive que parar a campanha, trocar a arte, para depois subir outra campanha. Oi, Tá, já vamos aí uns. Tu envia o planejamento estratégico para esse cliente para ele aprovar? oi, Tu envia o planejamento estratégico para o cliente aprovar? enviei. E ele Eu aprovou? faço todo um planejamento. Aprovou da forma, porque ó, eu fiz tudo direitinho. Fiz o planejamento estratégico, mandei para ele, tudo certinho. Eu falei para ele, ó, querido, leia, entendeu? Eu sei que você não vai entender algumas coisas, mas o que você não entender, converse comigo, que eu vou lhe explicar. A questão das artes, eu mostrei para ele no meu. Eu tenho, porra, agora me fugiu na memória o nome do. Eu tenho um banco, né? Eu tenho um banco de imagens que eu já fiz. E aí eu falei, olha, eu vou utilizar através disso aqui, demonstrando a partir disso, papapá, papapá. Ai, ótimo, maravilha, maravilha. E a mulher dele não estava perto na hora. E, tipo, a mulher dele não faz nada na empresa, ela só é a mulher dele, entendeu? Ele é quem faz tudo na empresa. Só que a mulher já umas 3 vezes disse que não gostou da imagem, eu tive que parar e fazer outra. E quem é que te contratou? Ele, só que
Quem contratou ele foi a mulher dele. Assim, ó, qual é o meu posicionamento quando acontece esse tipo de coisa, tá? A campanha estava performando? Oi? Repita aí que cortou aqui. A campanha estava performando? Tava. Tá, então aí o teu papel como gestor de tráfego é falar para ela que a campanha estava performando e que às vezes a opinião dela é muito singular. Então, isso de forma muito requintada, muito assim suave, né? Até para não aparecer arrogância. Pra não E que chegar tu é pra uma ela e falar, cala a boca que você não decide nada. porque assim, ó, tu vai se botar o papel como gestor de tráfego. Aí tu vai falar, fulana, seguinte, a campanha tá rodando, tá performando super bem, né? A gente tá tendo resultado. O criativo talvez não seja dentro da tua expectativa, mas ele tá rodando. O que a gente pode fazer? A gente pode incluir um, mas não excluir esse, né? Até porque se eu inserir um outro criativo dentro dessa campanha, ele vai entrar em aprendizagem, vai demorar mais, e aí tu começa a trazer alguns dados, né, do gerenciador de anúncios, para ela entender que toda vez que ela for trocar, toda vez que por isso que tu envia um planejamento estratégico, justamente para vocês aprovarem antes de tu subir a campanha, porque quando tá rodando a campanha, vai perder performance caso tu tenha que trocar. De forma muito sutil, eu sei que dá vontade de mandar bem longe das pessoas, né? Mas a gente tem que ser muito profissional, muito profissional e trazer a parte técnica, porque a gente tem que se posicionar como profissionais da área, né? Porque todo mundo acha que sabe marketing, todo mundo acha que sabe fazer tráfego, só porque apertou lá no botão impulsionar e sabe fazer tráfego. Não é assim que funciona. E eu fico doida com gente assim. Mas sempre vai ter alguém para dar pitaco. Eu sempre me coloco como profissional, falo de forma bem séria, né? A minha posição e a minha visão quanto ao tráfego, né? Tu é o profissional da área, tu vai saber muito melhor do que ela o posicionamento, o que precisa ser ajustado. E aí tu trocou? Agora tá fluindo, né? Agora tá fluindo. Quando eu fiz o planejamento, a primeira coisa que eu falei foi comecei a explicar para eles como funcionava a questão do criativo. E como a gente tem, aqui na empresa, a gente mexe também com a questão do social media, então a gente bota muitos stories para poder sempre estar recolhendo mais informações. Eu costumo dizer que para algumas empresas os stories é bom para recolher informações do seu próprio público. E aí, como eu sou mais designer do que o gestor, né? Porque eu faço as campanhas, eu crio as campanhas, mas eu passo o maior tempo de trabalho criando as artes, né? E, e eu tive que conversar. Recentemente eu conversei com ela, porque ela queria fazer um carrossel com vários produtos. Falei, não, deixa eu lhe explicar como é que funciona. Você quer falar de um produto em específico? Vamos falar. Primeiro vamos lançar um stories. Vamos ver o que é que a galera quer saber sobre tal produto. E aí a gente faz um carrossel, porque o carrossel ele tem como princípio informação. Ele roda melhor e ele se torna mais conversível, né? Dá para converter melhor Sim. quando você carrega informação nele, que você gera o interesse, e aí você gera o engajamento através do carrossel. Ela não, ela queria pegar, porque é de produtos naturais. Ela queria pegar. Bota aí que eu vendo barrinha bold, eu vendo isso, 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 isso. Aí eu falei, não, não é Não, assim, não é. Isso é o mal de todo cliente, mas tu te posicionando como gestor de tráfego, falando que o planejamento estratégico ele tem que aprovar para subir e não pode ficar trocando toda hora, esporadicamente, eu já ia falar exponencialmente de novo, esporadicamente, se surgir algo, aí tudo bem, mas caso contrário, não pode trocar, o planejamento já foi aprovado, senão vira bagunça, né? E a gente precisa se posicionar como gestor de tráfego mesmo. Tá? Eu tenho uma empresa aqui, que tava assim. O rapaz, ele não gostou, na verdade, quem toma conta é o filho. E, e quem me contratou foi o filho dele. Mas ele não gostou da arte. E aí ele sentou, não, ali foi que eu não fui tão paciente quanto eu deveria ser. Mas eu mandei o papo para ele de uma forma que ele pudesse entender.
Ele estava achando ruim porque quem fazia antes era a esposa dele. Só que a esposa dele era o CapCut, entendeu? Não julgo, porque eu uso também CapCut, mas era o CapCut, aí fazia chamadas e não era muito atrativo. Não era muito atrativo. E recentemente eu terminei a minha formação em Filmmaker. Já tem mais ou menos uns 4 meses. E aí, desses 4 meses para cá, eu venho fazendo muito vídeo bem elaborado. E aí eu mostrei para ele um vídeo meu, falei, olha, é assim que eu quero fazer. Ele falou, não, eu prefiro 1000 vezes o da minha mulher. Falei, tudo bem, não pode É deixar o da sua esposa. aquela história que o meu sobrinho faz melhor, né? Quem é que já não ouviu isso? O meu vizinho, é de graça. Tem que só cuidar pra gente não desvalorizar a nossa profissão, né? O do fulano é melhor, então faço com fulano. Ponto, acabou a história. Não é esse tipo de cliente Então que a gente quer. eu falei para ele, pode deixar o da sua esposa, então, tudo bem. É isso aí, tem que Aí, ser. na segunda semana, o filho dele chegou e falou, olha, não tem condições. Eu não tenho interação nenhuma quando ela faz os vídeos. Faça um vídeo e eu quero ver como é que fica. Aproveite que o pai tá viajando e ele não vai ficar ligado. Tá bom, tá bom. Poxa. Só de cadastro, só de cadastro para a empresa dele, eu consegui mais ou menos uns 40, 50 cadastros. Nada como um bom profissional, né? Foi justamente isso que o filho dele falou. Aí a mulher ficou chateada e tudo mais. Aí ele chegou com o pai, sentou comigo com o pai. Ela não estava perto porque ela disse que não queria me ver. Mas ele chegou e falou, pai, ó, eu tô contratando o Lucas, ele é um amigo meu de infância, sabe? E o Uhum. pai dele me conhece. Ele falou, eu tô contratando o Lucas para fazer para fazer a mídia da gente, para fazer o marketing da gente, porque a gente tava mal das pernas, velho. Aí Sim, eu sim. consegui, parece que foram 40, parece que foi um número fechado mesmo, salvo engano foi 40 mesmo. Aí ele chegou e falou, olha, nessa semana que o senhor passou viajando, eu consegui 40. Aí o pai já regalou assim os olhos, que não sei o que, através de um vídeo foi, que não sei o que. Aí foi quando eu cheguei e falei, olha, eu sei que o senhor pode até procurar uma confusão dentro de casa por conta disso, mas o senhor tem que entender uma coisa. Eu tenho uma esposa, a minha esposa, eu costumo dizer que ela, como uma boa virginiana, adora ter controle sobre as coisas, mas se tem uma coisa que ela não tem controle, é sobre a minha empresa. Porque a minha empresa é minha responsabilidade, são as minhas decisões. O que eu carrego para dentro da minha empresa, eu não carrego junto com minha esposa. Ela toma as decisões dela, na empresa dela, eu tomo na minha empresa. Assim o senhor deve fazer. Ela é sua sócia? Não. Então, ela não tem que ter aquele poder de decidir. O senhor é quem tem que decidir o melhor para sua empresa, não para sua esposa. Verdade, verdade. Bora lá, gente. Vamos agora para o Trello para a gente encerrar a nossa aula. Para encerrar, A gente vai encerrar a aula daqui a pouco. Esse aqui é o quadro do Trello, tá? Que geralmente eu utilizo para os meus clientes. Como é que funciona a nossa aula, o quadro, tá? Eu divido por cliente. Eita, não. Peraí, que meu computador não tá ali. Eu utilizo esse tipo de quadro porque é uma visão mais de dashboard, tá? O que acontece? Eu consigo colocar cliente por coluna. Tem gente que gosta de utilizar um quadro por cliente, que também tem a sua funcionalidade. Para mim, não faz muito sentido, tá? Então, eu gosto de utilizar dessa forma. Então, por exemplo, eu coloco cliente 1, eu abro a parte de contrato, e aqui eu coloco data de pagamento, valor de contrato, validade do contrato e horas de trabalho do projeto. O que a gente... E aí aqui tem o manual, tá? Eu vou mandar o link para vocês. Quem não tiver ainda esse tipo de contrato, já pode pegar e inserir aí dentro do planejamento. Lembrando, organização, né? Para a gente ter organização. Então aqui, ó, o cliente está falando comigo, eu já tenho o contrato dele para saber o que ele me demandou, o que eu preciso entregar para ele, a data de pagamento e até se eu tenho que emitir nota para ele, tá? Planejamento. Aqui, o que eu faço com o cliente? Eu envio o briefing,
eu faço a solicitação de artes, eu faço a criação de planejamento, eu faço a apresentação para o cliente e é o start das campanhas. Aqui eu coloco todo o planejamento, tudo que eu preciso fazer e também coloco o link do planejamento no Drive, que será compartilhado com o cliente. E aí, aqui eu consigo me organizar dentro desse dashboard. Também aqui, eu tenho um controle de quantas vezes eu enviei o relatório para o cliente. O que já aconteceu? Eu envio as coisas às vezes para o cliente e aí eu apago o WhatsApp. Porque aí fica aquela caixa cheia e eu não consigo, né, ter esse histórico. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco assim, semana 1, eu boto dia 20/4, enviei para o cliente, aí eu dou check. Dia 27/4, dou um check aqui. E aí eu vou dando check no checklist do relatório e geralmente eu boto o print aqui, foi enviado o relatório para o cliente. Aí eu coloco aqui dentro dos comentários, foi enviado para o cliente. Isso me ajuda na organização. Lembra que eu disse lá no início da nossa aula que a gente precisa ter uma organização. Toda segunda eu envio o relatório para o cliente. Então, toda segunda eu abro esse dashboard e abro relatório do cliente. Clico aqui e aí abro o relatório do cliente, eu dou o check que eu já enviei. Processo de trabalho. É isso que eu estou falando aqui nessa aula para vocês. Ter processo de trabalho vai ajudar vocês a organizar a sua rotina. Às vezes a gente diz, eu quero trabalhar às 8 horas por dia. Mas tu tem um tempo ocioso. Então, se tu trabalhar e organizar melhor a tua rotina, tu consegue, às vezes, não trabalhar até às 6 da tarde. Tu pode terminar até às 4 e começar a estudar ou fazer outra coisa. Então, por isso, tu tem que organizar e ter um processo de trabalho bem desenhado. Para que tu não precise trabalhar 12 horas por dia. Porque ninguém merece trabalhar 12 horas por dia. Outra pastinha que eu gosto de ter é a das senhas. Então, a pastinha das senhas me ajuda muito. Quando o cliente pede senha ou eu preciso de alguma coisa, eu coloco aqui. Se o cliente tem um infoproduto, é Hotmart, ou Edu, né, o Analytics, o Instagram e o Facebook. É sempre bom ter essa pastinha de senha, porque às vezes eles sempre pedem, porque eles perdem as senhas. E aqui eu gosto de ter sugestões de criativos. Aí o que eu faço? Eu vou lá na biblioteca de anúncios e aqui eu peguei de uma pizzaria. Eu coloco aqui, né, vários criativos que eu acho interessante para o designer. Às vezes eu compartilho com o designer esse projeto. Ou às vezes eu não sei o que fazer. Eu coloco aqui dentro desse banco de criativo e aí eu consigo me organizar melhor, passar para o cliente, né, para ver se ele aprova, né? Às vezes eu quero guardar esse criativo, não sei onde guardar esse criativo. Eu guardo aqui dentro do Trello para eu ter um banco de criativos dentro desse cliente. E aí isso eu aplico para todos os clientes, né? Então eu aplico para o cliente 1, aplico para o cliente 2, para o 3, para o 4. Uma coisa aqui que eu não coloquei e que eu vi esses dias um amigo meu fez, que é as otimizações. Que eu esqueci de colocar aqui para você. Otimizações. As otimizações. Como é que esse meu amigo fez? Ele começou a escrever o que ele fazia dia a dia aqui nas otimizações. Por exemplo, sei lá, aumentou a verba da campanha, sei lá, de WhatsApp. Vamos pensar que é uma campanha de comércio local. Aí ele botou aqui, aumentou a campanha do WhatsApp. Aí aqui já bota o horário. Aí, por exemplo, passou uma semana, que tá uma porcaria. Aí ele vem aqui em editar e ele botou, deu ruim. E aí ele ativa de novo. E aí ele começa a editar. Por exemplo, eu troquei criativos. Sei lá, teste de criativo que ele fez. Aí, passou uma semana, ele vem aqui, deu bom. Eu achei bem interessante o que ele fez, não testei ainda para ver se é funcional. Sabe por quê? Um dos pontos de organização que eu mais
percebo e que a gente tem mais dificuldade é que a gente faz algumas otimizações dentro das campanhas, que principalmente dentro do Facebook Ads, que a gente não tem muito histórico. Dentro do Google a gente consegue ver o histórico, mas dentro das campanhas de Facebook, a gente aumenta, diminui, troca criativo, tira um posicionamento, coloca outro, aumenta a frequência às vezes, e a gente não tem histórico do que a gente às vezes faz. Né, e quais dias que a gente fez, e ter uma análise mais ampla dessas otimizações. Então, quando a gente tem um histórico do que a gente fez e qual o dia que a gente fez, isso pode ajudar muito a gente a entender qual é a performance dessa campanha. Como é que essa campanha vai performar melhor? Poxa, eu aumentei a verba. Tá, mas, por exemplo, o Rafa tem 3 clientes, mas imagina quando tiver 10 ou 15 clientes. Como é que tu vai lembrar todas as otimizações que tu fez em todas as campanhas? Se a gente pegar, sei lá, 10 clientes, se todo mundo tiver pelo menos uma campanha, vão ser 10 campanhas. Se cada um tiver 3 campanhas rodando, que geralmente para a gente trabalhar topo, meio e fundo de funil, são 30 campanhas ativas ao mesmo tempo, só de uma plataforma, fora outras plataformas que podem estar sendo ativadas também dentro do tráfego. Então, a gente precisa ter essa organização e ter essa organização, inclusive, em otimização. Algum de vocês faz algum controle de otimização? Então, no caso, eu não faço controle de otimização ainda não. Justamente por isso que eu queria saber como é que é a organização. Porque, tipo assim, todo dia eu entro no gerenciador, entendeu? De manhã. Eu gosto de mexer pela manhã. Todo dia de manhã eu entro no gerenciador, ver como é que performou um dia antes, tudo. Se tiver que mexer em alguma coisa, eu mexo. Mas eu não tenho aquele controle, por exemplo, assim, mexi nas 10 campanhas hoje e só vou mexer daqui a 3 dias. Não, todo dia eu entro, mesmo que eu não mexo, mas eu entro, vejo como é que tá, vejo como é que tá o valor do clique, como é que tá o custo por mensagem, analiso tudo, entendeu? Assim, ó, eu estou trabalhando há mais de 5 anos, né? A gente vai muito no automático, então às vezes eu abro a campanha, já sei o que deu errado, o que deu bom, muito no feeling, né? Pô, eu olho, já sei, Só que, historicamente, às vezes eu sei que eu mexi e deu bom, mas às vezes eu nem lembro o que exatamente eu mexi, né? Porque hoje eu estou com 15 clientes, então imagina o tanto de otimização que eu não faço no dia às vezes. Então, ter esse histórico definido, e assim, Rafa, tu que está começando, que tem pouco cliente, é muito mais fácil tu reduzir os ruídos, né? E conseguir te colocar num eixo certo do que eu, por exemplo, que já estou rodando e já tenho vários vícios, inclusive, de tráfego pago. Porque eu não tinha uma otimização, uma organização efetiva. Entendi. Tipo assim, esse cliente que eu tenho da agência de carro, tipo assim, esse dia tava com 15 campanhas rodando. Aí tava 15 campanhas, tudo, acho que depois de 4 dias, aí ele foi e mandou mensagem de manhã, já falou. Aí mandou uma lista dos carros que tava lá, aí falou, cara, sobe 10 campanhas desses carros aqui. Aí, tipo, eu tava já fazendo uma configuração em outra conta, e terminei tudo. Aí, quando eu terminei a configuração do outro cliente, eu fui lá, fiz os criativos, tudo correndo e subi os anúncios. Entendeu? Tipo, eu quero me organizar para não ter que ficar na correria. Por exemplo, ele mandou subir 10 anúncios, mas ele tem que entender que isso daqui é uma empresa. Eu não trabalho só para ele, eu tenho outros clientes. Então, ele mandou subir 10 anúncios, mas aí vai ter que esperar, porque tudo vai ter sua hora. É importante tu entender, inclusive, prazos com o teu cliente. Por exemplo, 24 horas, 48 horas, né? Para subir um anúncio. Às vezes sei lá, uma Black Friday da vida, sei lá. Algo muito, muito urgente. Beleza, a gente abre uma exceção. Agora, quando é coisa de rotina, é importante tu entender, inclusive, os teus clientes. Hoje, eu não tenho nenhum cliente que me demanda, assim, de forma urgente, né? Porque eu já falo para eles, bom, eu tenho aí 24 horas, geralmente terças e quintas eu já converso com eles que eu não consigo atender eles de forma imediata, porque geralmente estou no escritório, né? Então, eu já tenho uma pré-definição, organização, né? Isso eu falo muito na reunião de onboard do cliente, para ele saber como é que é a minha rotina, como é que funciona, né? Terças e quintas eu vou para o escritório, então geralmente é mais corrido, eu faço muita reunião, às vezes eu não consigo responder no WhatsApp de forma imediata, né? Então, mas isso é o combinado que não sai caro. É sempre importante tu sentar com o cliente e entender que forma que tu pode, que ele pode, né? Vocês dois se organizarem.
Caso contrário, o cliente realmente vai te demandar a hora que for, né? Vai pedir tudo com urgência, porque para eles é tudo muito urgente. Então, é bem importante tu ter essa conversa franca com ele para vocês conseguirem se entender. Entendi. Eu vou compartilhar com vocês aqui, vou compartilhar o link, tá? E aí, para vocês copiarem para o quadro de vocês esse projeto, inclusive está o contrato aqui também para vocês verem, é só clicar nos 3 pontinhos aqui do Trello, vocês precisam ter a conta do Trello. Aí vai aqui embaixo, ó, e clica em copiar. Quando copiar, vai copiar para dentro da área de trabalho de vocês. E aí vocês podem fazer as alterações que queiram, né? Sempre digo, copiem como... Sabe aquele livro? Inclusive, falei numa mentoria esses dias. Desse livro, Roube como um Artista, uma coisa assim. Que, tipo, às vezes a pessoa apresenta pra gente um projeto, não é exatamente o que a gente precisa, mas vai ter uns insights para moldar conforme a nossa necessidade. Então, a gente vai roubar como artista aqui, e essa é a minha ideia de trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Eu vou compartilhar aqui no chat. Pode falar. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu que dá mentoria, eu recebi, não sei se tu viu lá nos stories lá, que perguntaram se eu dava mentoria. Um rapaz entrou em contato, que ele perguntou se dava mentoria, que ele queria uma mentoria. Aí, tipo assim, eu falei, no momento eu não dou, e eu também não estou pensando nisso, porque meu foco agora é expandir a empresa, entendeu? Ter mais clientes para poder demandar, pelo menos, demandar o tráfego pago para um outro gestor, aonde eu conseguir mais clientes, porque meu foco é expandir a agência, deixar a agência grande de tráfego, entendeu? Aí eu queria ver contigo depois, até te mandar uma mensagem para saber como é que é esse negócio de mentoria e tudo, sobre valores. É que depende muito em relação à da mentoria, assim, qual é o nível do cliente, se esse cliente tem, eu geralmente dou mentorias, o meu foco é gestor de tráfego, mas eu já dei mentorias para empresários que não têm como pagar um FII mensal para mim mensalmente, recorrente, né? Então, geralmente, o ponto de dar mentoria para esses clientes é tu não perder o cliente, tu não perder o FII mensal, né? Tu ter ali no teu caixa, e aí tu ensina ele a fazer a gestão de tráfego com uma ou dois encontros, aí tu vê qual é a tua hora de trabalho, que tu considera interessante, né? Porque a mentoria pode cobrar 200 a 1.000, 10 mil, 15 mil reais, depende da tua proposta como mentoria. Depende do porte do cliente, depende muito de como tu vai apresentar essa mentoria, se tu se sente preparado para dar essa consultoria, essa mentoria, né? São vários fatores que contribuem. Inclusive, a gente pode fazer uma aula sobre isso, sobre como dar uma consultoria de tráfego para clientes. Pode ser, inclusive, a pauta da nossa aula. Eu acho bem interessante. E é uma dúvida bem recorrente de gestores de tráfego, porque vem muito, principalmente comércio local, vem muito cliente muito pequeno, e eles não conseguem, eles começam no primeiro, segundo mês, aí no terceiro eles já ficam meio assim, aí no quarto, por mais que dê retorno, eles não tem fôlego, né? Não tem fluxo de caixa para conseguir gerenciar. Show. Deixa eu pegar aqui. Quais são os e-mails de vocês? Coloquem aqui no chat os e-mails de vocês, que aí eu vou compartilhar com vocês. 4. Tirar uma foto. Peraí. Opa, vou tirar outra aqui, peraí. Matheus, vou te marcar no Instagram certo. Eu sempre marco o Instagram do Matheus, vários Matheus, e nunca é o Matheus que é o Matheus. Vou botar o meu, caso você tenha esquecido.
Não, o teu eu sei, Matheus. Matheus não, Não tem Lucas. erro, não. Tá Não mesmo? tem erro, não. Vou colocar aqui. Tá, beleza. Então, vocês vão provavelmente receber por e-mail, tá? O acesso. Deixa eu pegar. Falta do Rafael. Ah, não, Rafael, Luca. Cadê o teu Lucas? Vou botar agora, peraí. Só o do Lucas. Ó, e é só para quem estava aqui na aula, porque aquele povo lá que não participa. Tá com saudade já. Ah, eu também estava morrendo de saudade de vocês. Tinha que me organizar. Compartilhei. Tive que me organizar, mas estou bem feliz que vocês estão aqui, que são os de fé, que é isso que importa, a gente trocar ideia, e essa é a proposta da comunidade. Ficaram com alguma dúvida? Querem contribuir com alguma coisa? Esse é o momento. Pra mim tá de boa. Ai, que saudade que eu tava de vocês. Quinta-feira que vem tem mais, eu acho que a pauta vai ser sobre como dar uma consultoria de tráfego. Acho que... Rafael se armou agora. Agora ficou boa. Então tá, gente. Ô, Dani, Oi. só uma parada, rapidão. Uhum. Eu trabalhei durante 10 anos com venda, então, tipo, eu criei algumas técnicas de vendas que eu utilizo e converto bastante aqui com a questão do tráfego. E aí teve um doidão que chegou para mim e falou bem assim: Ô Lucas, por que você não cria o e-book e vende na Hotmart? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, velho. Você acha que é uma boa ideia, doido? Eu acho uma boa ideia. Dá para trabalhar com um e-book de baixo ticket, porque é uma entrada, né, de campanha. Tu pode trabalhar como perpétuo. Inclusive, indico o Leandro Ladeira. Tem bastante conteúdo. Leandro Ladeira. Ele é um cara que fala sobre perpétuo. Inclusive, estou fascinada com os conteúdos dele. Em breve teremos um perpétuo da Veia Analítica, inclusive. Aguardem. E ele fala muito sobre perpétuo. Então, esse e-book pode ser um perpétuo. Muita gente entrando no teu Instagram, né, fazendo um fluxo de gente, bota no Linktree e bota para vender, nos stories, inicialmente sem tráfego, né, mas começa a movimentar esse e-book. Eu acho que pode dar bom. O Leandro Ladeira, ele falou numa das aulas, ele falou sobre que todo mundo tem um perpétuo para vender, né? Só que a gente não se percebe, que nem chocolate. Chocolate é um perpétuo, né? É um produto perpétuo. Na Páscoa, ele se torna um lançamento. Então, essa analogia de, todo mundo vende recorrente, mas tem picos de venda, né? Então, um perpétuo está sempre rodando, tendo no teu Instagram algo para oferecer para as pessoas que estão entrando, pontualmente, né? Pode... Coitado. Hoje quem faz o jantar é ele. Ai, eu tô morrendo de fome. Vamos encerrar essa aula aqui que eu vou comer. Mas, olha, eu acho uma boa ideia. Uma boa ideia. Dá uma seguida no Leandro Ladeira. Vou pensar direitinho em como elaborar. Qualquer coisa eu te chamo no... Pode chamar. Pode chamar. Eu acho que pode dar bom e ter um produto recorrente é fundamental para nós, né? Então, eu quero dividir os nichos. Isso aí, isso aí. Boa noite para vocês. Até a próxima quinta. Tchau, galera. Valeu. Falou, Matheus. Bom ramo.